Bom, CPI da Covid. Relatório final, põe na tela, Freitas, por favor. A CPI da Covid ampliou o número de indiciamentos, de pedidos de indiciamento, é bom que se diga. Agora a lista compreende 81 pedidos de indiciamento, sendo que 2 são de pessoas jurídicas, tá? Tá aqui, ó, a lista, nós temos ela disponível na íntegra. O relatório final tem 1.289 páginas e, como noticiamos ao longo do dia, 10 nomes foram incluídos após uma reunião do chamado G7 da CPI na noite de ontem. Momentos antes do início da sessão, Renan incluiu os nomes também do governador do Amazonas e do ex-secretário de Saúde do Estado. Já durante os trabalhos, o relator aceitou uma sugestão do Alessandro Vieira e incluiu também o nome do Luiz Carlos Reis, o senador. Agora os senadores vão discutir o relatório final, a votação deve ocorrer ainda hoje. Depois o relatório será entregue à PGR. Bom, a lista é enorme, eu não vou ficar repetindo aqui, além do Bolsonaro tem os filhos, tem os ministros, enfim, tem toda aquela rapaziada do bem, e eu quero ouvir aqui a análise do Diego Amorim, que não está participando desde o início do programa conosco aqui, porque está justamente de olho na CPI, na leitura e na aprovação, né, do relatório hoje, já que o nosso Wilson Lima está descansando. Diego Amorim, boa noite, obrigado pela sua presença aqui no programa. Boa noite, Cláudio, boa noite a todos. Chegamos, enfim, ao fim da CPI da Covid. Esta última sessão começou pela manhã, ainda como de costume, e ainda está em andamento. Acabei de conversar com alguns senadores que me disseram que a previsão é de pelo menos mais 1 hora de sessão. Eu estimo, portanto, que a CPI da Covid chegue ao fim por volta das 9 horas da noite desta terça-feira. O relatório do senador Renan Calheiros foi apresentado logo no início da sessão, com essas novidades de 10 nomes técnicos decididos ali na reunião de ontem, no apartamento funcional de Omar Aziz aqui em Brasília. Momentos antes do início da CPI, o Eduardo Braga foi o grande protagonista aí da inclusão de 2 nomes envolvendo lá o governo do Amazonas, o atual governador Wilson Lima e o ex-secretário de Saúde. E durante a sessão, como nós mostramos, a pedido do senador Alessandro Vieira, enquanto o senador Luiz Carlos Reis lia o seu relatório em paralelo, seu voto em separado, o Vieira interrompeu, ele estava lá defendendo mais uma vez a cloroquina e afins, e o Renan Calheiros, então, acatando um pedido do Vieira, colocou o Reis como possível indiciado. Mas agora há pouco, depois do senador Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, Cláudio, divulgar uma nota considerando um excesso essa decisão da CPI, o Vieira voltou atrás, disse que não concorda, mas acolheu o argumento da maioria de que o Reis tem imunidade parlamentar para falar o que ele quiser na comissão parlamentar de inquérito. E também o Vieira argumentou esse recuo, dizendo que não se gasta vela com defunto morto, usou outras expressões como não podemos deixar todo o relatório da CPI em risco por conta de um senador irresponsável e por aí vai. O que está acontecendo agora, Cláudio, você que nos acompanha? Os senadores estão fazendo seus últimos discursos, então cada um dos senadores está tendo direito a 15 minutos de fala para fazer um retrospecto, para aparecer, para falar bem, para falar mal da CPI, e em seguida haverá a votação nominal, saberemos como cada um dos senadores da CPI votou o parecer do Renan Calheiros. Se aprovado, e essa é a tendência, claro, os outros 3 relatórios que foram apresentados em separado, estão automaticamente descartados. Foram eles os relatórios do Eduardo Girão, do Marcos Rogério e do Luiz Carlos Reis. Para concluir, Cláudio, estou um pouquinho cansado, desculpem, mas a gente vai seguir até o fim nessa cobertura com vocês ao vivo aqui em tempo real no Antagonista. Para concluir, eu digo que, apesar de todo o auê que se cria em torno desse relatório final, é importante a gente lembrar que a CPI vai fazer sugestões de indiciamentos. Esse relatório será entregue aos órgãos competentes, como a Polícia Federal, Ministérios Públicos Estaduais e a própria Procuradoria-Geral da República. Também há envios de ações para o Supremo Tribunal Federal, pedindo, por exemplo, o afastamento de Bolsonaro das redes sociais, principalmente em razão daquela declaração na última quinta-feira da live, que ele falou aquela
aquela monstruosidade de associar vacinas contra a Covid à AIDS, mas tudo isso vai ser um longo processo de investigação. A CPI cumpre o seu papel, termina aqui com holofotes, com brigas políticas, com interesses partidários, com picuinhas, com vaidades, mas, se me permite, Cláudio, eu avalio que a CPI, aos trancos e barrancos, para usar um clichê, teve a sua importância em fazer com que a aquisição de vacinas fosse acelerada no país, em fazer com que o discurso da cloroquina fosse minimamente esvaziado dentro do governo federal, revelar casos como Covaxin, Prevent Senior, colocar a faca no pescoço, para usar uma figura de linguagem tão usada aí na política do Bolsonaro ao longo de todo esse tempo, e a gente vai então chegando ao fim dessa CPI, após longos 6 meses, Cláudio. Essa CPI só foi instalada, termino dizendo, após o ministro Luiz Roberto Barroso obrigar o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, a fazê-lo. Cláudio. Muito bem, Diego. Eu gostaria só de detalhar um pouquinho mais com a reportagem da Gabriela Coelho, justamente esse pedido que a CPI fez através da Advocacia Geral do Senado para que o Supremo suspenda o acesso do Jair Bolsonaro às redes sociais, né? Inclusive com um bloqueio temporário dos seus perfis. Freitas, se puder, coloca na tela a notícia para o pessoal ler com a gente. Então tá aí, olha, o pedido de suspensão, como você bem frisou, Diego, por causa lá da história, né, da vacina, de relacionar a vacina a questão da AIDS, né, do HIV. Segundo a ação, está aqui, olha, a tradicional live e redes sociais do presidente são, abre aspas, costumeiramente utilizadas para disseminar desinformação. É urgente a adoção de reação enérgica para garantir os direitos fundamentais assegurados pela Constituição, em especial o direito à vida e o direito à informação, ora vergastados pelo próprio presidente da República com utilização de recursos materiais e imateriais de poder que deveriam estar a serviço da sociedade e de suas instituições. A ação lembra que Bolsonaro valeu-se do grande alcance de suas redes sociais para, abre aspas, deliberada e sistematicamente difundir a utilização de medicamentos sem eficácia comprovada, fecha aspas. A Advocacia do Senado pede ainda que seja oficiado o PGR para instaurar, no prazo de 15 dias, o inquérito para apuração minuciosa e exauriente da materialidade da autoria dos ilícitos noticiados nesta representação. Quer dizer, a questão da vinculação aí de vacina com a AIDS, isso foi a gota d'água, foi o que entornou o caldo do uso, né, das redes sociais pelo presidente da República para a costumeira prática de crimes. Agora, Diego, eu me pergunto, esse seria o caminho diante de inúmeros casos de crimes cometidos pelo Bolsonaro, crimes de responsabilidade cometidos pelo Bolsonaro? Me parece que aqui é o remédio para a doença errada, né? O remédio seria o impeachment, não? Cláudio, esse seria o caminho ideal que a gente tem dito tanto aqui no Antagonista há tantos meses, lá no iniciozinho da pandemia. Bolsonaro tinha que ter saído, tinha que ter sido chutado do Palácio do Planalto. Não há a menor dúvida de que a nossa situação, por mais trágica, por mais dolorosa que tenha sido e esteja sendo a pandemia, teria sido melhor sem Jair Bolsonaro no comando do Palácio do Planalto. Mas a política abraçou o sociopata Bolsonaro, não por amor, não por ideologia, longe disso, mas em razão das voluptuosas emendas do orçamento secreto e afins e interesses e espaços de poder. Nunca antes na história desse país, para parafrasear o ex-presidiário Lula, o Centrão imaginou, sonhou ter tanto espaço e ter tanto poder no executivo e tomar para si o orçamento, como aconteceu. Então, em razão disso, o impeachment não aconteceu e não vai acontecer, Cláudio, porque não há interesse do Congresso. Então, a CPI virou ali uma forma de se atacar Bolsonaro, de se atingir a popularidade do Bolsonaro, em quase todos os episódios, com muita razão para isso, mas foi o máximo que o Congresso fez e fará até o fim desse mandato. Já é um pouco mais do que as notas de repúdio, Cláudio.